agora eu sou... Quem que eu posso ser agora? Agora eu posso ser só o Enzo Moura. Por que eu posso ser só o Enzo Moura? Porque eu não sei ser alguma coisa a não ser eu mesmo. Isso é um problema gigantesco. Uma falta de inabilidade minha exorbitante. Porém, mais do que você ser só você, é você ser você e outros, sem deixar de ser você mesmo. Imagina, de repente você está triste, pum, você é outra pessoa, feliz, alegre. E aí de repente você está muito alegre, você, pum, é outra pessoa. Isso é uma habilidade que só os atores, só os profissionais, só as grandes almas conseguem. E eu tô com uma grande alma como essa. Estrela, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer. Antes da gente começar a falar sobre seus grandes trabalhos, sua vida mesmo, vamos começar pela sua formação. Eu andei fuçando a sua vida e nisso eu descobri que grande parte da sua formação foi fora do país. E você tem uma grande carreira aqui no Brasil. A minha pergunta é, para você fazer sucesso aqui no Brasil, você precisa ir para fora? Você só tem sucesso aqui se fizer curso em Nova York, se fizer em Buenos Aires? Porque o brasileiro não se valoriza? Não necessariamente, muito pelo contrário. Tem grandes atores e atrizes e profissionais de todas as áreas que têm grandes carreiras apenas com a formação brasileira. Eu acho que a minha formação eu fui fazendo fora porque eu sou muito curiosa e gosto de expandir as minhas possibilidades. E a minha formação fora com certeza me trouxe ferramentas que eu compartilho aqui no Brasil, que são ferramentas que eu ainda não tinha ganhado aqui. Mas eu não acho que seja por uma questão de viralatismo, que eu acho que é um pouco do que você está dizendo. Você, além de atriz, você, entre suas várias funções, eu vi que você tem um método de ensino, você também leciona. Inclusive no seu canal do YouTube tem várias recomendações com alguns atores que eu aprecio muito. E quando eu vi eu fiquei tipo, ai meu Deus! Pra que dar aula? Pra que lecionar? Por que você teve que montar o seu método? O que tem de especial nesse método? Então, eu não montei o meu método, eu ensino justamente um caminho de atuação que é conhecido como o método. Em inglês é conhecido como method acting, né? É a atuação do método. Mas método também não deixa de ser qualquer coisa que tem uma estrutura, um caminho, uma técnica. Mas o método que eu ensino é o método do Lee Strasberg, do Actor Studio, que é o que eu estudei em Nova York. E eu também, grande parte da minha formação foi feita na Argentina, com meu grande mestre, que foi Augusto Fernandes, que infelizmente faleceu em dezembro. Mas o caminho do Augusto tinha tudo a ver, tem tudo a ver com o caminho, com o método do Strasberg. E, na verdade, são todos métodos filhos do grande pai da atuação, que é o Stanislavski, que foi um ator, diretor e professor russo. Mas quando você pergunta por que lecionar, tem a ver um pouco com a primeira pergunta. Eu me sinto no dever de compartilhar o que eu pude aprender. E tem coisas que eu só pude aprender fora do Brasil, e eu, sendo brasileira, tenho o desejo de compartilhar o privilégio que eu tive de aprender essas coisas. Eu sei que não é todo mundo que tem a condição financeira de estudar em outro país, e eu tive, mas eu gosto muito de ensinar, porque eu gosto muito de aprender. E quando eu me formei lá em Nova York, eu disse para o meu mestre, que é o Robert Ellerman, que é professor no Instituto do Strasberg, eu falei, eu prometo compartilhar o que eu aprendi. E eu sempre digo que eu dou aula para a aluna que eu fui. Eu sei aonde eu esbarrei para aprender as coisas, eu sei quais eram as minhas dúvidas, quais eram as minhas dificuldades, quais foram as chaves que me permitiram dar saltos de aprendizado. Então, eu tenho muito tesão mesmo de ensinar o que eu aprendi, ensinar o processo de aprender cada passo. E eu, como atriz, sentia muita falta de saber o que eu estava fazendo. Eu era um pouco vítima da inspiração. Acho que vários artistas, não só os atores, têm isso, assim. E com o método do Strasberg, eu comecei a entender qual era o caminho das pedras, qual era o passo a passo,
para começar a ser dona do meu trabalho. Então eu dou aula para que os meus alunos, para que os atores que eu preparo sejam donos do próprio trabalho também. E foi nessa carreira, foi se evoluindo, foi levando outros junto com você, que você hoje trabalha numa grande emissora do país. Lá você conheceu grandes personalidades. Você já se decepcionou conhecendo alguém? Olha, nunca tive ídolos, assim. Acho que o único ídolo que eu tive quando eu era criança era o Kevin Costner. Mas, por ser atriz, eu considero todos os atores e atrizes meus colegas. Colegas com maior ou menor experiência que eu. Então, tem atores e atrizes que são colegas, que por mais que eu não conheça pessoalmente, são colegas de profissão que eu admiro muito. E com certeza não tem problema, a emissora é a Globo. Tem um histórico de teledramaturgia feita com muita qualidade, então grandes atores trabalharam e continuam trabalhando lá. Então, com certeza, quando eu entrei na Globo, eu lembro o primeiro dia que eu entrei para trabalhar lá, para mim foi e é uma grande honra. Eu tenho consciência do tamanho que é trabalhar lá. E eu acho que eu nunca me decepcionei com ninguém justamente porque eu nunca tive esse olhar deslumbrado. Eu não espero nada das pessoas. Quando eu digo isso que eu não espero nada, não significa que eu espero coisas ruins. Eu simplesmente interajo com as pessoas desde um lugar neutro e sempre disposta a ver o melhor delas, assim. Você está me dizendo que você nunca se decepcionou com os outros. Sim. Mas, por exemplo, é uma frustração saber que minhas primas, minhas tias, elas assistem a novela da Globo, elas veem parte do seu trabalho, mas elas não veem você. Você se sente inferior por seu rosto não aparecer? Não, porque atualmente, né, na novela eu estou como preparadora e não preparo o elenco inteiro. Tem outras duas preparadoras maravilhosas também na novela. Seja na novela, ou seja nos filmes que eu preparei, ou seja nas séries que eu preparei. Eu fico muito feliz com o trabalho que cada atriz, cada ator que eu preparei executa. Então, quando alguém aplaude o trabalho deles, eu me sinto aplaudida também. Por mais que não necessariamente digam o meu nome, às vezes até dizem, né? O último filme que estreou, Eu Sou Mais Eu, que eu preparei o elenco inteiro. Foi aí que eu conheci a Kéfera, que é a protagonista do filme. Ela que me recomendou para trabalhar também na novela. E no filme eu estou como atriz também. Algumas críticas elogiaram, inclusive, meu trabalho como preparadora. E eu fiquei até surpresa, porque normalmente as pessoas nem sabem qual é a função desse preparador. Então, não fico frustrada não, pelo contrário. Isso é bom de saber, mas vamos entrar nesse universo cinematográfico em que você participou agora com a Kéfera, no filme Eu Sou Mais Eu. Como que foi essas peculiaridades de, por exemplo, trabalhar com uma pessoa que já foi do YouTube, agora está indo em novelas, está na frente das câmeras de um outro modo? Como foi fazer esse filme? Então, como eu moro fora do Brasil faz muito tempo, eu sou meio extraterrestre. Então eu não sabia quem era a Kéfera. No primeiro ensaio que eu tive com ela, eu falei, desculpa, eu sei que você é uma pessoa muito famosa, mas eu não sei quem você é. Eu realmente não faço diferença entre os atores que eu trabalho, seja na sala de aula, seja num projeto independente, seja numa série da Fox, seja na Globo. O que eu quero é ajudar o ator encontrar o personagem, ajudar o ator executar da forma mais legal possível, mais íntegra, com maior profundidade, com maior compreensão. A Kéfera é simplesmente uma ótima atriz que atua desde que era adolescente, fazendo teatro lá em Curitiba, e que ficou conhecida pelo YouTube. Mas é isso, ela que me contou isso, eu não sabia disso antes disso. Falando de você, porque você já fez uma participação em um filme argentino. Sim. E você também atuou nesse filme Eu Sou Mais Eu. Sim. Qual que foi a maior diferença entre atuar num filme estrangeiro e atuar num filme brasileiro? Eu sou brasileira,
mas eu moro na Argentina, tenho trabalhado muito aqui no Brasil, então é até engraçado dizer que eu moro na Argentina, porque faz quase 2 anos que eu não tô lá. Então, pra mim, fazer um filme na Argentina ou fazer um filme no Brasil é meio que um lugar semelhante. No Invisível, eu fiz uma participação bem pequena, uma participação. No Eu Sou Mais Eu tenho um papel. É um papel coadjuvante, mas é um papel. O Eu Sou Mais Eu foi um filme com uma estrutura de produção maior, com mais dinheiro. O Invisível, por mais que fosse um filme internacional, visto do ponto de vista brasileiro, era um filme de baixo orçamento. Então, são diferentes estruturas. Para mim, eu sinto um prazer de conhecer as diferentes estruturas. E eu acho que essa é a maior diferença da Globo. A Globo, quando você começa a trabalhar na Globo, a estrutura da Globo é muito poderosa e muito grande. Então tem certos confortos que você tem numa produção maior que você não tem numa produção menor, mas ao mesmo tempo uma produção menor às vezes te dá uma liberdade que uma produção maior, por conta dos custos, não te permite tanto. Mas, assim, você já tá na Globo, você já executou trabalhos com ídolos brasileiros, você ainda tem alguma meta a atingir na sua vida? Tenho. Você ainda tem algum sonho? Alguns. Pois, eu sou atriz desde os 11 anos. Tô com 34, vou fazer 35, ou seja, agora vai fazer 24 anos que eu sou atriz. Ontem, dando aula, falei exatamente isso. Eu me considero atriz desde o momento que eu decidi ser, que é com 11 anos. Eu já eu pedia pra minha mãe me levar em teste, queria fazer teatro, mas eu comecei a estudar teatro com 11 anos. Então, quando eu digo que eu sou atriz faz 24 anos, é que faz 24 anos que eu me dedico ao trabalho do ator. E eu comecei a trabalhar com 15, numa série na TV Cultura, Os Sãos e Salvos. E é isso, desde que eu comecei a estudar teatro com 11 até hoje, eu nunca parei de me dedicar à cena, seja estudando teatro como atriz, seja estudando cinema, seja dirigindo, seja preparando, seja dando aula, mas eu ainda tenho desejos como atriz que eu ainda não satisfiz. Eu quero protagonizar um longa-metragem, por exemplo. Isso é um desejo que eu ainda não satisfiz. Então eu ainda, como atriz, eu ainda tô galgando oportunidades e eu ainda desejo oportunidades maiores do que as que eu tive até agora. E você, algum dia pensa em largar tudo e viver numa montanha, no meio do nada? Olha, no meio do nada não, porque eu sou bem urbana. Mas eu gosto muito de ficar quieta e não fazer nada. Não para sempre, mas períodos. Eu tô num período intenso de trabalho ininterrupto desde 2017. Então eu estou desejando também passar um tempo quietinha. Mas esse tempo quieta também é trabalhando no meu próprio tempo. Estou num batidão de trabalho oferecendo o meu serviço para outras pessoas. E eu desejo parar um pouco e oferecer para mim. Eu tenho a ideia de um longa-metragem, que ainda é uma ideia, mas que eu quero sentar para escrever. Escrever é uma coisa que a gente precisa de quietude. Então eu desejo, não é nem um dia, eu desejo segundo semestre ficar quieta, ir para minha casa em Buenos Aires e escrever meu longa-metragem. Você quer ter a sua vida profissional, a sua vida particular, esse intercâmbio, mas no final das contas, quem é Estrela Strauss? Olha, Estrela Strauss é uma mulher que conseguiu transformar as próprias tragédias em ouro. Eu sofri uma grande tragédia quando eu era criança. Minha mãe se suicidou no dia seguinte do meu aniversário de 11 anos. Isso, obviamente, me marcou de forma muito profunda. E eu consegui, por várias razões, não me afundar. E vivi outras grandes dores ao longo da minha vida. Consegui que essas grandes dores não me afundassem, e, pelo contrário, me permitissem evoluir como ser humano e, por consequência, como atriz, porque é isso, tem um material humano. Então, eu acho que Estrela Strauss é alguém que conseguiu tirar ouro da própria lama. Já passou alguma vez na sua mente
de que o seu trabalho, a sua existência simplesmente, é o sonho de milhares de brasileiros? Sabe que eu nunca pensei? Juro por Deus, nunca pensei. Eu acho que é um grande privilégio poder viver, pagar as contas, trabalhando com algo que a gente é apaixonado. Isso eu já pensei bastante. Até porque passei muito tempo sem conseguir fazer isso. Então eu sei o valor de ter conquistado isso. E agradeço. Mas eu acho que muita gente também deseja estar em contato com famosos e etc. desde um lugar de ilusão, assim. Desde um lugar de projetar coisas. Inclusive essa palavra famosos, né? Tipo... sabe? São pessoas que trabalham e como o nosso trabalho é entreter, é usar o nosso corpo para contar histórias e contar histórias não faria sentido se a gente não contasse essas histórias para alguém. Então é por isso que os atores estão num lugar onde as pessoas veem, né, e escutam. A nossa vida ela é muito mais concreta, banal e semelhante a de todos do que as pessoas acham. Porque no final todo mundo tem que pagar suas contas, IPVA, todo mundo tem que comer, tomar banho, acaba. E todo mundo tem que carregar a própria existência, assim. Por fim, a pergunta final é você. A gente sempre deixa a última pergunta para o entrevistado se fazer uma pergunta ou de repente falar algo que queria. Então agora esse pedaço é todo seu. Acho que eu gostaria de compartilhar de novo o que eu aprendi. Eu digo que eu acho que a gente faz arte para compartilhar o que a gente aprendeu como ser humano. Então, eu estou o tempo todo querendo me compartilhar os meus aprendizados. Eu acho que o maior aprendizado que eu tenho para oferecer é realmente o amor. Eu sei que isso pode soar hippie, ingênuo, enfim, mas é que eu acho que o amor, eu sempre falo isso, que o amor não são unicórnios dançando ao redor de algodão doce, assim. Amor é oferecer o seu melhor para o melhor do próximo. E eu acho que o próximo... São muitos os níveis de próximo. Próximo são seus amigos, é com quem você se relaciona amorosamente, é a sua família, são seus colegas de trabalho, são as pessoas que moram no mesmo país que você, são as pessoas que existem no mundo ao mesmo tempo que nós. Então, eu acho que olhar para si mesmo e para os outros através do prisma do amor, o amar ao próximo como a si mesmo, e que inclui amar a si mesmo, porque eu acho que muita gente esquece da equação, que você só é capaz de oferecer o que você dá para si. Então, acho que o que eu tenho vontade de dizer é: se ofereça amor, se olhe com amor e acolhimento, se pegue no colo, carregue sua existência com acolhimento, se permita chorar, se permita ser vulnerável, se permita ser humano, não se massacre por errar, acolha os seus erros, olhe para os seus erros com amor, porque a partir do momento que você der tudo isso para si, você tem isso para oferecer para os outros, você tem amor para transbordar para os outros. E eu sinto que o que mais falta no nosso mundo é que as pessoas interajam entre si com esse amor que não é de algodão doce, esse amor complexo, esse amor que reconhece as feridas, esse amor que reconhece as injustiças, esse amor que acolhe os erros e que deseja aprender desses erros. Perfeito! Instagram, todas as mídias sociais e divulgações que pudermos fazer legalmente da estrela estarão aqui embaixo. E... Obrigado, muito obrigado de novo. Obrigada! Tchau!